Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar de livros de novo no meio dessa quarentena. Acho que ninguém mais aguenta, né? Nem eu, nem vocês, mas estamos aqui resguardados, isolados do mundo. Espero que todo mundo continue assim. Hoje eu trago um livro aqui que é de um biólogo, cientista biólogo, que é o Adam Rutherford. Ele escreveu esse livro aqui, ó, O Livro dos Humanos. É um livro pequenininho, rapidinho você lê. Ele é gostoso, ele faz uma retrospectiva, né, da gente, do surgimento do Homo sapiens e tal, da nosso convívio com os neandertais e tal. Até aí nenhuma novidade. Eu acho que o livro que o meu livro de cabeceira, que é do Yuval Harari, que é o Sapiens, né, fala muito sobre isso e até mais, se aprofunda mais. Mas o Rutherford, ele tem uns toques muito gostosos, assim, a leitura é muito prazerosa, assim, eu super recomendo, assim, eu achei ele muito fácil, uma leitura muito rápida, muito gostosa, muito curiosa, mas tem algumas ressalvas para fazer nesse livro aqui. Primeiro, eu acho que quando ele vai abordar, no finalzinho do livro, ele vai fazer a abordagem sobre a linguagem, né, a aquisição da linguagem e tal, ele até então estava indo bem, mandando super bem, falando sobre a evolução, né, a Darwin como o alicerce, óbvio, e tudo bem. Só que aí ele chega na linguagem e ele coloca a linguagem como uma coisa adquirida, uma coisa interna do ser humano. Aquela ideia meio do Chomsky, sabe? O linguista Chomsky vai meio por essa pegada. E eu já acredito mais na ideia do behaviorismo radical mesmo. A linguagem é adquirida também. Nós não nascemos com o gene da linguagem, tanto é que esse gene da linguagem nunca foi encontrado. Existe aquele FOXP2 que é importante sim para o desenvolvimento da linguagem, mas não é com ele que a gente adquire. Então tem toda aquela questão do comportamento linguístico, comportamento verbal que a gente chama, que eu acho que ele deveria focar mais nisso. Ele estava indo para um lado científico e de repente ele entrou numa que eu acho que distorceu um pouquinho. Até fiz algumas notações minhas aqui, quem sabe um dia até escrevo para ele e enfim, a gente troca figurinhas e tal. Mas eu sou uma mera leitora, curiosa e não tenho muito a acrescentar. Mas então, enfim, esse é o ponto. E o outro ponto também, que ele faz uma crítica a Darwin, falando sobre a questão do Darwin colocar a mulher como se o homem e a mulher tivessem desenvolvimentos diferentes, né? E o homem fosse uma coisa mais up e a mulher mais down. Então a mulher seria uma criatura que demorasse mais para conseguir um certo discernimento e tal, uma evolução enfim, é um pouquinho mais lenta do que o homem, talvez nunca conseguiria. Mas assim, a gente tem que colocar que Darwin viveu no século XIX e a mentalidade dele era dessa época. E não adianta a gente cobrar dele uma coisa, por mais futurística que fosse, por mais uma ideia mais desenvolvida que ele tivesse, Darwin jamais conseguiria dar saltos gigantescos assim, né? Então eu acho que não é uma crítica válida, eu acho que é descontextualizado o que ele escreveu ali. Se ele colocasse mais contextualizado na época, ele não iria fazer esse tipo de crítica. Enfim, leiam, que é muito gostoso. Tem mais coisas para falar, mas o tempo é curto. Até a próxima!